Isaías capítulo 9, no versículo 6, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o poder, a autoridade, está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Existem duas formas de nós entendermos esse texto. E a primeira que eu gostaria de destacar aqui é que a autoridade, o poder, está sobre os ombros de Jesus. A palavra ombros nesse texto é uma referência ao corpo de Jesus. Isto significa que a autoridade está sobre o corpo de Jesus, da qual ele mesmo é o cabeça. A mesma autoridade que o cabeça tem, o corpo todo tem. Podemos entender isso com mais clareza quando olhamos para o livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 22 e 23, onde ele diz que quando Deus ressuscitou Jesus, ele o fez assentar à sua direita, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio, que são demônios, que operam nas regiões celestiais. E a Bíblia diz, continuando, que Deus, ao ter exaltado Jesus acima de todos esses principados, potestades, poder e domínio, ele deu à igreja o poder. E essa igreja, a Bíblia diz que é o seu corpo. O corpo de Jesus é a igreja, e a igreja somos nós que nascemos de novo, que estamos unidos a Jesus, de acordo com o livro de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, onde ele diz que aquele que está unido ao Senhor é um só espírito. Sendo assim, nós podemos entender esse texto da seguinte maneira: a igreja, que é o corpo de Jesus, tem a autoridade sobre os seus ombros, ou seja, nós temos a autoridade. E porque Jesus é o cabeça, ele está sentado no trono à direita de Deus, muito acima de todas essas potestades, de todas essas autoridades das trevas. E porque ele tem um corpo, Jesus, que se chama igreja, onde o cabeça, que é Jesus, está, o corpo dele também está. Então nós estamos assentados com ele no trono, espiritualmente falando. Então nós não tememos as afrontas do inferno. Nós não tememos as ameaças dos homens que se acham poderosos. Nós não temos medo das afrontas, porque sabemos a posição que nós temos em Deus e sabemos que em Cristo nós temos autoridade para parar toda atividade demoníaca sobre a nossa nação. Cremos na autoridade que carregamos porque estamos assentados com Jesus e nós não temos medo das afrontas, porque nada parou a igreja no passado e nada irá parar a igreja hoje. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que a Bíblia chama de heróis da fé. No livro de Hebreus capítulo 11, fala que eles venceram pela fé, passaram a fio da espada, passaram por perseguições, aflições, mas nunca abriram mão da fé. No livro de Hebreus capítulo 12 diz que nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas que venceram pela fé, mesmo passando por tantas perseguições, mas não abriram mão do fundamento. E como Paulo disse, guardei a fé, combati o bom combate. Nós somos a igreja que estamos neste momento e para um momento como este, em pé, e não iremos nos calar diante das afrontas. Nós olhamos para baixo porque os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés e não são homens, não são seres mortais, mas são demônios que estão por trás influenciando homens. Mas nós sabemos, porque sabemos que o maior habita em nós. Aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita na terra. Aquele que habita em nós é maior. Então nós, como igreja, temos autoridade.
E nós podemos mudar o cenário de qualquer nação através da oração, porque a oração é nós cristãos dando licença a Deus para intervir nessa terra. Por quê? Porque nós estamos na terra ao mesmo tempo que espiritualmente falando estamos no céu, porque estamos unidos a Jesus e formamos um só corpo com Ele, mas estamos na terra fisicamente com autoridade para poder destruir toda atividade de demônios, assim como Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Para um momento como este, nós nos manifestamos em autoridade. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra homens, mas é contra principados, potestades, poder e domínio e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Não temos medo das ameaças, não temos medo da feitiçaria, macumbaria, feitiçaria, magia negra, seja o que for. Nós não tememos o mal, porque nós estamos acima deles. Então nós olhamos para baixo, porque sabemos que temos a autoridade e não vamos nos calar, porque nada vai parar a igreja. Existe uma outra forma de nós entendermos esse livro de Isaías 9:6, quando ele diz que a autoridade está sobre os seus ombros. E podemos entender da seguinte forma: quem sustenta o governo é quem está unido a Jesus. Ou seja, a igreja é o ombro de Jesus e o governo está sobre o ombro. Quem está dando sustentação ao governo é a igreja. Nós estamos sustentando o governo através das nossas orações. Cada cristão que se move consciente da autoridade que tem em Jesus está sustentando o governo. Nós sustentamos o governo, nós oramos, sim, para Deus levantar homens honestos, homens íntegros. Nós temos um papel nesta terra de mudar o cenário da nossa nação através da oração e assim liberar os céus para poder trazer um grande avivamento dos últimos dias. Embora particularmente eu acredite que o avivamento não é algo que virá, ele já veio, mas nós saímos dele porque nos perdemos em doutrinas, em filosofias, em atividades, nos distraímos com outras coisas. Mas o grande avivamento já chegou quando foi derramado o Espírito Santo. E então, tudo o que podemos fazer hoje é cooperar com o Espírito Santo e nos mover em oração. E assim nós estaremos liberando o poder que carregamos de dentro para fora. E quando as coisas mudam por dentro, fora é só uma consequência. É tempo da igreja permanecer em pé, porque ela já se levantou. É verdade que existem alguns que precisam se levantar. Então Jesus está dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Igreja, este é o momento. Nós não vamos nos calar, nós vamos continuar orando. Nós cremos no melhor de Deus para a nossa nação e nada irá nos calar, pois somos um povo cheio de autoridade, que tem autoridade e que sustenta o governo natural sobre os nossos ombros através das nossas orações. Quando nós não paramos de orar, as coisas não param de acontecer, cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Quando não paramos de orar, os céus não param de se mover, porque quando ligamos na terra, então o céu concorda. Porque o céu precisa concordar? Porque a igreja tem autoridade, nós temos autoridade para ligarmos aqui concordando e os céus vai concordar conosco. Cremos em um novo tempo, cremos no melhor de Deus para a nossa nação e quero dizer que nós como igreja vamos permanecer em pé, orando e mudando a nossa oração, a nossa nação através da nossa oração. Que Deus nos abençoe.